Oi, gente, caiu a nossa transmissão. Eu vou chamar novamente o professor Vinícius. Vão entrando. Newton, não esqueci da sua pergunta, tá aqui para eu falar com o professor, tá? Vou estar conversando com ele sobre isso que você perguntou aqui, tá bom? Só tô esperando ele chegar aqui para chamar ele aqui, tá bom? É, é um tema de muita relevância e eu acho que todos nós, né, todos vocês, o pessoal do primeiro semestre, o pessoal do segundo, terceiro ano, já passaram por essa discussão em sala de aula. Nós já fizemos essa discussão em sala de aula, o que é a melhor, né? O que a gente pode falar que é o melhor, tá? Então, assim que o professor Vinícius chegar aqui, ele deve estar para entrar, né? Aí a gente já volta a falar. Entrou. Professor Vinícius, estou te chamando. Voltei! Voltou! Ô Vinícius, a gente Ah, estava falando dessa situação, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu achei bem pertinente. Talvez você não consiga me responder, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta para você que eu acho que é muito pertinente, manda tá? lá. É, o que que eu penso, né? O que que eu penso no que ele falou? Deixa eu achar o Newton aqui. Você sabe dizer se dentro daqueles países em que o aborto já foi liberado, né, que houve a descriminalização do aborto, se teve alguma mudança que foi significativa? Você chegou a, Ó, a- eu não, a ter notícias disso? a avaliação em loco, ou seja, pesquisas a partir desses países eu não visualizei, mas a partir do que o próprio Barroso diz, ele diz que há uma a ideia dele é que nesses locais cria-se uma rede de apoio à mãe, né? E isso melhora índices de política pública como um todo. Então, eu estou falando de índices de mortes de mãe que sabe que se ela hoje no Brasil for realizar o aborto, ela não pode fazer numa rede com apoio, então ela vai procurar situações que absurdas, né, em termos de condição sanitária, então vai em pessoas que fazem isso de maneira ilícita, né, e isso gera um número de casos de morte da mãe e evite consequências do feto muito grande no Brasil, e que a ideia básica dele é essa, e que, segundo os relatos dele, quero acreditar no que ele diz nos estudos Na dele, é fundamentação que, dele, é que nesses países esses índices eles melhoram, né, eles melhoram. Mas, assim, aí entrando no tema espinhoso, eu acho absolutamente complicado. Eu acho que teria que haver um estudo gravíssimo, um estudo fortíssimo para justificar uma fundamentação em termos de voto do Supremo, porque eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida. Existe vida, não dá para eu entrar pela linha da anencefalia, que não há atividade cerebral. Há vida, a vida é tutelada, esse é o nosso sistema jurídico, esse é o nosso ordenamento jurídico, não tem como a gente negar isso. E, sinceramente, se você me falar assim, qual é a sua posição, eu não dou. Eu vou derrubar o canal aqui. É, vai é, sair sem querer. mas eu acho difícil. Eu acho difícil porque eu não sei até que ponto, nesse ambiente de ativismo judicial, hoje, amanhã, esse ano que vem, vai chegar no Supremo uma açãozinha montadinha, bonitinha, em relação da microcefalia, e vai ser julgado em relação a isso. Eu não sei, ninguém garante que daqui a um ano, nessa onda de ativismo judicial, não vai chegar lá uma ação, uma DPF, dizendo que a mãe de feto com síndrome de Down pode tirar. E aí? É, eu acho Entendeu? O assim, meu receio é que vire uma onda e essa onda polua o Supremo eugênica, né? Tribunal Federal e eu, A eu, eu eugenia tenho, está eu muito tenho medo. próxima, né? Eu tenho Quem medo. somos nós para dizer que aquele ser É, não tem a possibilidade de viver, né? Eu acho, é. Letícia, e olha que eu sou extremamente a favor do direito das mulheres, empoderamento feminino. Um dos grandes fundamentos que sempre foi dado na questão do aborto é que
Você legalizando o aborto, você tem uma diminuição do custo do SUS, inclusive o Gustavo colocou aqui, porque Sim, os abortos que são clandestinos traz um alto custo para o SUS, um alto custo exatamente. para o SUS, e é uma das fundamentações que mais são utilizadas para a relação Sim, do aborto. Eu, Letícia, não sou a favor. Mas por que que eu não sou a favor? Eu falo porque eu sou do direito de família e porque eu acho que a gente tem, antes de qualquer tipo de liberdade de planejamento familiar, e é um princípio, a parentalidade responsável. Então, eu acho que o fundamento disso é a parentalidade responsável, porque a partir do momento em que eu tenho uma relação sexual e eu vou engravidar, e eu tenho a possibilidade de engravidar, e a Calice está querendo participar aqui, e eu tenho a possibilidade de engravidar justamente por quê? Porque eu sei das consequências das minhas condutas, eu posso trazer uma consequência para um ser e para o pai, porque eu não fiz o filho sozinha, né? é. Eu já tenho notícias de Portugal, onde foi liberado, em que pais entram para forçar a mulher a ter a criança. Por quê? Porque aquele ser não é só da mulher, por mais que a gente esteja falando do corpo da mulher, do ser da mulher, né? E isso é bem complicado, né? É bem Isso é complicado. bem complicado. Eu acho que no Estado brasileiro que nós temos, onde política pública de planejamento familiar é péssimo, o aborto ele vai ser utilizado como forma de planejamento familiar, infelizmente. E isso vai É que eu ser acho, péssimo para nós. é, que eu acho que é uma tônica da democracia brasileira. A gente tenta resolver problemas pela via transversa, né? Eu não ataco direto o problema, né? Então, é o que você está falando, né? Eu tô tentando criar uma política pública que vai economizar, que vai trazer menos custos para o SUS, ao invés de se criar uma política pública de conscientização para a questão relativa à gravidez, né? E assim, o nosso sistema jurídico protege a vida. Eu sou muito assim, talvez isso seja um ônus. Nós precisamos conviver com esse ônus, né? De que eu tenho que proteger a vida. Então, aconteceu, não era planejado, não deveria, não está dentre as hipóteses que eu posso interromper licitamente a gravidez, criou-se um ônus e eu preciso, e o Estado precisa ajudar a criar a política pública para auxiliar a construção desse cenário, a não termos mais essas clínicas clandestinas, enfim, a criar algum mecanismo de suporte e tentar equilibrar os pesos, as balanças aí. Né, que é absolutamente difícil, não é fácil, mas o que eu acho é que a nossa democracia está baseada nisso, ultimamente, em tentar resolver o problema pelo jeito mais fácil. Mais fácil. Né? Então, para que eu vou criar política pública de segurança se eu posso dar arma na mão da galera? Não preciso. Né? Para que eu vou defender? Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar, mas eu vou falar. Por que eu vou criar política pública para auxiliar as empresas que estão quebrando? Por que eu vou olhar para esse cenário econômico e criar política pública se eu posso jogar a responsabilidade nas costas de outras pessoas, de outros governantes? Né? Eu vou pelo mais fácil, enfim. Na verdade, Vinícius, eu acho que ainda assim, né, talvez com a conversa que você teve com seu sogro, que é médico, a microcefalia, nem sempre a pessoa que teve Zika vírus vai gerar necessariamente uma microcefalia, né? E o grande problema que a gente enxerga aqui é a falta de política pública no atendimento dessa criança que nasce, né? Exatamente. No atendimento dessa criança que nasce. Então, eu não tenho uma saúde que é adequada, eu não tenho uma situação de fisioterapia que pode trazer um desenvolvimento melhor para essa criança, para que ela consiga ter esse desenvolvimento. Então é muito mais fácil jogar e falar assim, então vamos abortar tudo, né? A exceção, vamos abortar tudo, porque se é uma situação que traz um incômodo e esse incômodo é chato, é algo que me traz um custo, vamos cortar pela raiz. Porque, querendo ou não, essas mães que estão com questões de crianças que nasceram com microcefalia, elas estão ajuizando ações contra o Estado. Existem ações que são ajuizadas contra o Estado para que o Estado garanta. Porque é um problema, o Zika vírus é um problema como a dengue.
né? Como nós vivenciamos a questão da dengue. E o que faltou? Política pública de saúde, né? A saúde pública precisava de uma política pública para enfrentamento dessa situação. Só que não se tem direcionamento de verbas para esse tipo de coisa. Por quê? Porque é algo que precisa primeiro dar o boom para conseguir existir, né? E você vê, Lê, aí puxa com a questão do ativismo judicial, né? O judiciário se sente confortável, o STF se sente confortável para julgar esses casos, né? Então é só a gente olhar aqui, ó, eu fiz uma lista, tá? Pra você ter uma ideia, rápida, e de 2011 para cá, todos temas absolutamente espinhosos, que deveriam ser tratados pelo Legislativo, alguns outros pelo Executivo, mas aqui tipicamente pelo Legislativo, que eles não fazem. Jurídica, né? Exato, que eles não fazem, que são os poderes legitimados, que têm legitimidade pública, foram eleitos democraticamente, o judiciário não foi eleito democraticamente. Então, com base nisso, você olha para esses julgados e você vê como que o Supremo se sente confortável, porque é muito aquela questão de eu estou em evidência. Né? Daí a gente puxa outras discussões, as decisões tinham que ser transmitidas ao vivo, não tinham que ser transmitidas ao vivo do Supremo. Por quê? Porque senão eles vão se achar os maiorais, mas o sistema permite que eles se sintam confortáveis para julgar esses casos. Então, ó, de 2011 para cá, temas absolutamente espinhosos, eram para ter sido tratados pelo Legislativo e caiu no STF. Ó. 2011, a decisão sobre união homoafetiva. Tá? Então, discussão lá do artigo 1723 é típica questão legislativa. Tá? Onde está homem e mulher não é para estar homem e mulher. Muda a desgrama da lei. Muda a lei. Mas não, bancada, interesse, não vai mudar. Aí cai lá no colo do STF para tomar a decisão de 2011 sobre a união homoafetiva de pessoas do mesmo sexo. Aí vem anencefalia, 2012. Acabamos de falar. Direito de greve do servidor público, uma outra decisão histórica, está lá no programa Grande Julgamento do Supremo Tribunal Federal, inércia legislativa. O STF cansou de receber ações de mandado de injunção para criar a lei do servidor público, da greve do servidor público. Não nasce a lei, não tem interesse para nascer a lei. O STF veio, julgou e falou assim, amigão, legislativo, você não quer julgar, você não quer criar a lei do servidor público, o servidor público poderá fazer greve usando a lei do servidor privado. Até hoje não nasceu a lei. O programa termina do mesmo jeito. Esperamos que com essa decisão o legislativo tome consciência e crie a lei. Não criou até hoje, não é interessante. Isso fortalece o Supremo. Vamos seguir. Criminalização da homofobia e transfobia. Ano passado, 2019. Que é coisa mais absurda, né? É criação de um tipo penal. Rasgar o direito penal, o princípio da legalidade. As garantias que demoramos anos para existir dentro do ordenamento. Olê, e vamos falar, porque senão vão derrubar a gente de novo aqui. Eu tô achando que o Bolsonaro tá derrubando a gente. Mas, ó, pensa só. A homofobia e a transfobia são gravíssimos. São temas... a gente repugna isso. Ninguém tá fazendo... Necessariamente devem ser tratados pelo Legislativo. O Legislativo... Exato. Mas não cria. Então, quer dizer, cai lá no colo do Judiciário e eles criam esse Frankenstein, né? Que é o Judiciário fazendo papel de Legislativo e um pouquinho do Executivo e eles se sentindo, de novo, vou repetir. Acho que essa palavra para mim está perfeita. Eles se sentem confortáveis de fazer esse jogo espinhoso, porque não foram eleitos democraticamente e porque eles não dependem da próxima eleição. Basicamente é por isso. Agora a Gleida falando da outra decisão, da questão da doação de sangue, do Testemunho de Jeová também. Testemunho de Jeová, exatamente, é outra decisão nesse sentido. Aí, ó, mais próximo, bem mais próximo agora, a decisão da prisão em segunda instância, para mim, foi um cúmulo do cúmulo do cúmulo, né? Mas, enfim... Vamos riscar, vão nos derrubar, eu tenho certeza. E, por fim... que muito se discutiu em cima da questão do ativismo judicial, agora a nomeação do diretor da ABIN para... Do Alexandre de Moraes, que cortou... Isso, do Alexandre Ramagem, que é diretor da ABIN, continuou sendo diretor da ABIN, mas que havia sido nomeado pelo presidente da República para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Uma decisão super complicada, um debate super difícil. Várias ações populares foram movidas na primeira instância, tá? Várias ações populares foram movidas na primeira instância.
para discutir a questão da nomeação, e aí se chegou via mandado de segurança, que foi um negócio... Peraí, que direito líquido e certo há para impedir a nomeação? Não vou discutir prova, não vou analisar... Né? Óbvio, não vou discutir prova, mandado de segurança. Né? Mas, no meu modo de ver, a gente demandaria análise de prova, enfim, uma decisão absolutamente discutível e que eu até aproveito, Lê, para dizer para a galera que está ouvindo, a gente discutiu aqui várias temáticas que são absolutamente controvertidas e em absolutamente alto nível. E aí uma das dicas que eu... alto nível de respeito, né? Óbvio. Mas uma das dicas que eu ia dar para a galera é de um podcast super legal que tem, do professor Guilherme Madeira e do professor Flávio Martins. O nome do podcast é podcast Saindo da Caverna. O professor Madeira, muitos conhecem, é do processo penal, e o professor Flávio Martins é do direito constitucional. E eles discutiram essa questão do Alexandre Ramagem em um dos últimos podcasts deles, e a discussão foi super legal. O Madeira discutiu, entrou bastante na questão do ativismo judicial e criticou a decisão do Supremo, e já o Flávio Martins, ele entende que a decisão foi correta, porque existiam princípios constitucionais da moralidade, da legalidade, que estavam efetivamente sendo violados, e que, inclusive, o Flávio Martins, ele entrou com uma ação popular para questionar essa nomeação. Ele entende que é um meio legítimo da população. Tá? Também ele entra na discussão se o mandado de segurança tinha sido corretamente manejado no Supremo, mas eles terminam o podcast, é muito legal, falando exatamente de como a gente pode trazer esses temas espinhosos para serem discutidos, como é possível que a gente tenha opiniões diversas e a gente mantenha uma discussão saudável dessas temáticas. E a última dica... política, né? A polarização exato. política, ou numa questão ideológica, e simplesmente discutir o jurídico. Né? Porque, bom, um dos alunos fez até uma pergunta aqui que foi muito bacana e você chegou a falar, né? Talvez uma possibilidade de abortar uma criança com microcefalia também começa e inicia dando ensejo a uma situação que é um pouco controversa e que, no meu ponto de vista, é perigosíssima. O que eu quero dizer? Por exemplo, a situação de uma criança... Quem vai me dizer se aquela criança ela é capaz ou não de sobreviver? A possibilidade de eu trazer fins eugênicos para um aborto com fins eugênicos. Né? Então, eu posso escolher de ter um filho com síndrome de Down ou não? Né? Era uma das grandes discussões que eu tinha com a professora Valéria, que ela é extremamente utilitarista nesse sentido. E ela fala, não, mas se eu estou fazendo uma inseminação artificial... e eu tenho a possibilidade de fazer a seleção do melhor embrião, por que eu vou colocar o pior em mim? E isso acontece. Uhum. São situações que ainda não se falam muito, porque o procedimento de inseminação artificial é caro. A reprodução humana é cara. Mas isso vai chegar um momento no Brasil que vai estar perto da nossa realidade. E vai estar próximo, porque nós já estamos tendo, né? Eu tive, esse tempo atrás, um cliente que me procurou porque eles estão realizando inseminação artificial e o médico se negou a fazer a sexagem, que é a escolha do sexo da criança. Né? Aí para pensar nisso, que absurdo. Eu olhei para a cadeira e falei assim, olha, desculpa, mas então você vai ter que pegar tudo aquilo que eu construí durante a minha vida acadêmica inteira, que é ser totalmente contra esses fins eugênicos, e falar que eu contrário, porque eu não posso advogar para você, eu tenho um impedimento ético para advogar. Uhum. E isso situações que vão chegar até nós. E a questão da microcefalia é apenas um dos casos que chegam, né? E que daí a gente começa a se preocupar com aquilo que você inicialmente tinha falado, da ditadura da toga, porque era algo que até para mim, que sou do direito de família, quando houve a questão da decisão da família homoafetiva, foi super bem recepcionado, você sabe que é uma das questões que eu estudo, e eu falo, gostei demais, e eu era exatamente como você. Como vocês estão falando que uma efetivação de direito pode vir fazer mal? Né? O ativismo judicial, ele está aí para o bem do direito, e hoje, eu, Letícia,
olho para esse movimento de uma forma muito preocupada. Muito preocupada, porque nós enxergamos até um pouco de autoritarismo em algumas decisões que deixam de ser democráticas, né? Deixa de ser aquilo que deveria ser discutido dentro de uma sociedade, né? Sala de aula a gente discute, né? Até demais. Mas dentro de uma sociedade. Infelizmente, eu fico assim, impressionado. O Gerson me fez essa pergunta. Olha o que ele falou, né? Ele é aluno nosso, ele falou, professora, em termos de comparação, né? Será que a mulher grávida de filho com síndrome de Down ou outras síndromes terá o mesmo direito de aborto, no caso de anencefalia? Não, né? Porque a anencefalia é clássico, você precisa de 2 médicos colocando a anencefalia, tá? E não se pode, né, Gerson? A gente não pode fazer uma analogia. Lembra-se que o direito penal, apesar do STF ter feito, o direito penal ele não é colocado de forma de utilizar analogia, né? Então, mas esse é o risco, Lê. Né? Então, se eu estou levando tudo isso para o Supremo, que está confortável em analisar essas questões, é inevitável que isso vá. Então, você vê, esse processo interpretativo, que é o nosso grande problema hoje, ele está acontecendo. A ação que foi o objeto dessa nossa live, eles tentam, a interpretação que a ANADEP faz, eles tentam equiparar a possibilidade de interrupção da gravidez a risco da mãe. Qual que é a ideia, então? A ideia não é criar uma nova hipótese. Eles não querem criar uma nova hipótese. Eles, sabendo desse ativismo judicial, a ideia deles era convencer o Supremo Tribunal Federal a entender que a gravidez com Zika, ela é capaz de causar risco à mãe. E, via de consequência, eu incluo eu subsumo na hipótese típica lá do 128, inciso 1º. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Isso está na ação. Isso está na ação. Então, o que é? Um processo interpretativo. Daí você imagina assim, eu vou criar eu vou tentar levar para o STF a questão envolvendo, por exemplo, síndrome de Down, para falar que, já que deliberou sobre anencefalia, já que deliberou sobre microcefalia, isso pode, em algum momento, gerar algum risco para a mãe, eu faço um processo interpretativo ali, eu justifico um processo interpretativo, para o Supremo também autorizar a interrupção da gravidez de, por exemplo, síndrome de Down, ou de qualquer outra síndrome que exista, e que em alguma medida, em algum percentual, possa gerar algum tipo de risco à mãe. E, de novo, a gente descola do principal ponto. Né? Então, a gente descola do principal ponto. A pior síndrome que a gente está discutindo aqui é a síndrome de inefetividade do Legislativo e a síndrome de inefetividade do Executivo. São essas síndromes que a gente dificilmente olha que deixam o Judiciário confortável para trabalhar. Então, talvez a dica que eu dê final de tudo que a gente conversou é a gente cuidar um pouco mais do Legislativo e do Executivo e das funções que são a eles atribuídas. A gente fica discutindo, o Supremo está sendo ativista. Óbvio que isso é a nossa discussão, isso é o nosso dia a dia. Nós vamos discutir isso e nós vamos continuar discutindo a questão do direito. Central, né? Que é a gente cobrar mais, né? Cobrar o Legislativo. Você foi colocado lá porque eu te coloquei lá. A minha função política dentro de um Estado pedindo essa participação ativa de um legislativo, de um executivo, que muitas vezes a gente deixa de ter, né? Exatamente. Então, assim, acho que o ponto central é esse, inclusive, em termos de dica do que ouvir, do que assistir, eu ia deixar também a dica do podcast do professor Medina. Ele está fazendo uns podcasts bem legais, bem profundos. Em uma dos podcasts dele, ele falou um pouco sobre o ativismo judicial, e ele traz um pouquinho da doutrina que denomina essas ações de decisões manipulativas. Tá? Então, todas essas decisões do Supremo, que eles utilizam de interpretação conforme a Constituição, interpretação sem redução do texto, né, ele traz a ideia disso como decisões manipulativas. E vejam, enquanto o Supremo está julgando caso bombástico, caso relevante, a gente está ouvindo, a gente está assistindo, a gente está vendo. Agora nós estamos num período que é tudo feito digital, e eu não sei quando essas decisões manipulativas vão ser proferidas, em casos que talvez não tenham tanta repercussão, mas que vão ter lá na frente um reflexo absurdo para a gente. Casos que talvez não fossem de competência do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo. Casos que são de atribuição
do legislativo, casos que são de atribuição do executivo. Então, esse é o ponto principal. A gente pode muito bem discutir todas as questões de mérito, todos os reflexos, como a gente está fazendo aqui, mas a gente não pode perder de vista, obviamente, essa disfunção que existe na nossa democracia. Isso é típico de democracias recentes, como a nossa, mas eu acho que já está extrapolando, né, um pouco essa hiperatividade do judiciário em relação a uma inércia aí do legislativo e do executivo. Olha, Vinícius, eu tô assim, impressionada, gosto bastante, você sabe que às vezes a gente se... É que a gente vive tão corrido, que muitas vezes a gente deixa de parar para pensar em algumas situações que nós estamos vivenciando hoje no direito. E eu acho que essa pandemia, ela veio justamente para a gente parar e pensar em tudo que está acontecendo, não só dentro da nossa família, porque eu acho que fez com que cada um de nós pudesse prestar mais atenção dentro da nossa família, mas também Exato. dentro do nosso meio jurídico, né? Porque nós, como juristas ou como aplicadores do direito, e os nossos alunos também, eles precisam ter uma visão mais crítica, sem uma polarização ideológica, sem uma polarização política que seja, e saber que uma crítica nem sempre é uma polarização. Não é porque você critica uma situação que você não vai criticar outra situação. E é muito importante a gente trazer isso. Gleise, eu vi que você colocou ali um dos exemplos de ativismo do Supremo que saiu essa semana, que é a questão da transfusão de sangue, né? Que era a transfusão de sangue de homossexuais. Lembra? Exatamente. Muito legal o julgamento. Então, eu acho assim, são situações extremamente importantes que ocorrem dentro da nossa sociedade, porque mexe com a minha vida, mexe com a vida de vocês, e vai mexer com a vida de todo mundo, e que acaba chegando para o Supremo e acaba tomando uma dimensão que muitas vezes a gente acreditava que teria que ser a nossa base de força jurídica dentro da nossa sociedade, e que muitas vezes acaba trazendo mais insegurança do que aquilo que já era colocado dentro do nosso legislativo, por exemplo. Tem razão, porque foge do próprio ideal de um Estado democrático de direito previsto no texto constitucional. Então a própria Corte, eu entendo, sabe, Lê? Eu entendo. Eu fiz todas as ressalvas em relação ao ativismo judicial, mas eu acho que tem decisões que se você for... vamos analisar o mérito. O mérito as decisões são perfeitas, mas o caminho não é esse, né? Então a gente vê que o caminho está se deturpando. Para as nossas aulas de constitucional, de divisão de poderes, o que cabe a cada um dos poderes, o que é colocado lá, a própria autonomia, como que se trabalha os poderes. Eu acho que a gente está vivendo, e toda essa questão política envolvida na questão da pandemia, está vivendo época de a gente revisitar os nossos conceitos de autonomia de poderes, de legitimidade de ações, e que são coisas básicas que muitas vezes a gente não enxerga no nosso dia a dia perante o nosso Estado democrático de direito, né? Olê, e você sabe que assim, eu penso muito em cima disso, que a questão interpretativa ela é fundamental. Então eu acho que todo esse processo ele acontece a partir de bases interpretativas, né, a partir de compreensões que são feitas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é complicado. Tem muitos doutrinadores que eu tenho lido. Durante um tempo eu citava a evolução dos sistemas jurídicos da seguinte maneira: o positivismo jurídico tinha defeitos e, via de consequência, houve uma houve uma superação do positivismo jurídico para um sistema constitucional, e daí eu falei muito tempo sobre constitucionalismo e neoconstitucionalismo, mas não houve uma superação do positivismo jurídico. É isso que a gente precisa entender. Sim. Talvez tenha havido a construção de um sistema híbrido, né? Igual você falou do Tartucci sobre a jabuticaba aí. É um sistema híbrido, né? A gente foi adaptando, e isso é inegável, adaptando o sistema. Não existe mais como Ló separadinho, não, né? Então... existe um sistema brasileiro mesmo, isso é fato. Só que eu acho, e aí alguns doutrinadores têm pregado isso muito, que a gente tem que ser um pouco mais positivista. Um pouco mais apegado ao que está no texto da lei.
Porque se a gente permitir que o texto da lei sofra diversas interpretações à medida do que é conveniente e do que não é conveniente, a gente vai cair nisso que a gente está. Exato, a gente vai cair nisso que a gente está. Então, talvez, sabe, beber um pouquinho daquela água lá de trás, positivista, do que é bom dentro desse nosso sistema positivista, que existe. Eu sempre falo para os alunos, não superou. É só vocês olharem na carteira de vocês, no computador de vocês, vocês vão ter lá vademecum, código comentado. Isso é típico de um sistema positivista como o nosso. Mas talvez beber um pouquinho mais em como o texto está sendo construído. A gente volta também no processo de construção do texto legislativo, que tem que ter um cuidado maior para não permitir tantas e variadas interpretações, até em sentidos absolutamente diversos, né, a partir do que o judiciário faz. Então, beber atenção total a tudo isso que a gente falou, por óbvio, mas também colocar um pouco de positivismo, beber um pouquinho do positivismo, para tentar ter um pouquinho mais de segurança, que é o que eu acho que está faltando hoje no nosso sistema jurídico. Eu tive uma pergunta aqui de um aluno, Newton, ele falou, né, até porque ele tem uma dúvida e ele não sabe como que ocorre, Newton. Os casos em que é permitido o aborto pela lei, a pessoa, o médico pode realizar qualquer intervenção judicial, tá? Sim. Você só vai precisar de uma intervenção judicial, de um pedido diretamente para o judiciário, e daí a gente fala que é um alvará, que é uma ação de alvará, porque é uma autorização do juiz para antecipação do parto, né, que eles falam, para interrupção da gravidez. E esse alvará são em casos em que eu não tenho a permissão pela lei, tá? Perfeito. São casos em que eu não tenho. O grande problema disso, Newton, é que demora demais. Às vezes, a maioria dos casos, por exemplo, na questão da anencefalia, às vezes, quando saía a autorização judicial, porque não se conseguia por meio liminar, porque é uma questão puramente ideológica, e muitas vezes o juiz acabava se levando pela ideologia que ele pregava, a religião que ele tinha, quando se conseguia a autorização depois da discussão do mérito, a criança já tinha nascido, né? Então, era muito mais custoso para a mulher passava por uma situação muito mais dolorosa, né? Que era muito, muito difícil para a mulher, porque você sabe que você vai dar luz a uma criança que vai morrer em minutos, né? Algumas situações fogem à regra, mas a maioria em si era nesse sentido. Vinícius, adorei o papo. Gostei demais. Tem mais alguma coisa para você colocar? Não, era só completar isso que você falou. Na decisão da anencefalia, eles falam exatamente isso, né? Que a ideia é não precisar do pronunciamento judicial, né? Acho que a ideia final é essa. Isso mesmo. Então, a Ana acabou de colocar aqui essa detox, né? Sem celeridade, torna-se inconstitucional. Na verdade, Ana, nós vamos viver momentos muito difíceis no judiciário agora, porque nós vamos ter uma demanda muito grande dentro do judiciário a partir dessa pandemia, né? A judicialização vai ser absurda e eu acho que nunca se falou tanto e nunca foi tão importante o Instituto da Mediação como será agora. Eu acho que a mediação ela vai conseguir resolver muitas situações que nós vamos ter no judiciário. E se você fala de celeridade, é difícil você falar, porque é o juiz que vai falar para você se você tem o direito liminarmente de tirar ou não de interromper ou não essa gravidez, né? Então, isso depende da prova que você vai trazer aos autos, depende do cacife do profissional de direito que você vai contratar, né? Porque geralmente uma pessoa que tem isso aqui vai contratar um profissional de direito que é capacitado para isso. E a gente sabe, eu volto e meio pego ações que eu falo, gente, mas o advogado, ele não teve nem o cuidado de instrumentalizar o processo da forma adequada para que se conseguisse o resultado que se pretendia. Então, é muito difícil falar de celeridade, porque o nosso judiciário ele já sofre com essa questão da celeridade, né? Por mais que o novo CPC veio com esse ideal de mudar e trazer um pouco mais de celeridade, eu acho que é uma coisa que é do sistema, né? É do sistema. E aí eu vou dar acho que uma dica final. A gente está aí em sua grande maioria, com alunos da Unifatesc.
Lê. E o que eu tenho visto, tá, nesse período de pandemia, as coisas estão sendo julgadas com uma rapidez maior, tá? Isso é fato, a gente está verificando isso. Então, nesse ponto, eu deixo aí uma experiência particular aqui do escritório. E eu queria chamar a atenção para algo que você falou, que talvez em alguma medida fuja um pouco do nosso tema, mas que eu acho absolutamente relevante para esse momento, que é a gente cuidar para não criar uma onda de judicialização desenfreada e sem justificativa. Tá? Eu acho que o momento agora é esse mesmo, é da gente conversar, é da gente dialogar, é da gente tentar resolver as questões sem levar ao judiciário à medida do possível. Ninguém está falando aqui para violar a inafastabilidade da tutela jurisdicional, muito pelo contrário. Mas eu acho que sim, é o momento, isso pode gerar uma onda de repercussões inimagináveis se a gente começar a judicializar tudo. Então, acho que a nossa posição, eu digo porque, falo até em nome da OAB, porque eu sou conselheiro da Ordem em Maringá, e a nossa presidente tem falado isso, tem frisado isso a todo momento. Vamos tentar fazer o nosso papel diante da pandemia, nosso papel como advogados. Não vamos influenciar e não vamos estimular demandas desnecessárias. Vamos tentar resolver isso extrajudicialmente à medida do possível. Então, acho que esse recado é muito importante para todo mundo. A gente tentar ter um papel aí de coletividade mesmo, tá? Diante de um momento que é absolutamente difícil, absolutamente complicado. A gente reconhece que é difícil, a gente reconhece que é complicado. E, sim, como mensagem para a galera como um todo, sabe? Ninguém conhece essa pandemia, esse negócio é um negócio absurdo. Que ninguém está acostumado, né? É um olhar para o outro, né, é um olhar para o outro. E acho que isso não precisa muito. Nunca fez tanto sentido, né? Você saber olhar para o outro, independente do tipo de relação, se é uma relação familiar, se é uma relação de trabalho, se é uma relação contratual, independente de qualquer coisa, é olhar para o outro e saber das dificuldades do outro também. E você sabe, Lê, que tá fácil fazer isso, porque a gente podendo, só tem um remédio, ficar em casa, é tentar se manter protegido, porque não é, você não vai estar só se mantendo protegido, você vai estar mantendo protegido a coletividade. Eu dou um testemunho do nosso escritório. Nós estamos 100% em home office, sabe? A gente está sendo possível, sem prejuízo da atuação em prol dos nossos clientes, está sendo possível. Então a gente vai tentar continuar, porque eu estou falando de quase 80 pessoas dentro de um escritório. É muita gente, e é muita gente que circula em vários outros lugares. A gente fez pesquisas internas no escritório, e o pessoal está com receio, o pessoal está com medo. Então, havendo a possibilidade de a gente vai manter, e é o que eu peço para todo mundo. Óbvio que tem atividades essenciais, pessoas que não tem como parar, e acho que o que a gente pode fazer é aplaudir e agradecer essas pessoas, né? Médicos, equipe de saúde, equipe de limpeza, todas as funções essenciais, e todo mundo que está tendo que trabalhar, e agora a gente está voltando aos poucos em Maringá, e eu acho que é ter cuidado, é se cuidar, e se cuidando você vai estar sendo empático, porque você vai estar cuidando dos outros. Vinícius, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. E eu vou te encher o saco ainda, hein? Não há de mim. Ainda vou te encher o saco, porque eu gosto muito da sua forma sensata, que você trata que você transita com temas polêmicos sem se prejudicar, porque você não tem uma posição pessoal, você tem a posição jurídica. Muito obrigado mesmo. E fica já de antemão o convite, porque quando tudo isso passar, eu quero você lá na Unifatesc, para os nossos alunos prestigiar você pessoalmente, tá bom? Obrigada, você acabou de inaugurar um projeto nosso, que é Desmistificando o Direito, e você foi o primeiro. Muito obrigada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E um recadinho para o pessoal. O livro do professor João Humberto, eu vou fazer o sorteio hoje à tarde, tá? Então, se você ainda não foi lá no Instagram aqui, ó, da nossa feed, se você ainda não foi e não fez a marcação que tem que fazer seguindo as regras do concurso lá, do nosso sorteio, vai que ainda dá tempo, que hoje eu vou fazer o sorteio 2h da tarde. Até mais. Obrigada, Vinícius. Valeu, beijo no coração. Obrigado. Um beijo para tua família, tá bom? Obrigado pelo convite, gente. Obrigado a todo mundo.
Valeu, beijos. Beijo!